Vamos lá, vou tentar gravar a segunda parte das fases do parto normal, mas tem muito barulho no ambiente, mas mesmo assim, não vou desistir. Vamos lá que isso é para ajudar, né? Então vamos lá. Então nessa parte 2 eu vou falar sobre as fases propriamente ditas do parto normal. Quando eu falo parto normal, às vezes falo natural. O parto natural é quando não tem nenhum tipo de intervenção de ninguém, é natural mesmo. A mulher, é ela, o corpo dela, o neném vai nascer e pronto. E o parto normal, então, pode ser induzido também. Quando fala parto normal, pode ter alguma intervenção como indução, mas é normal quando fala que é vaginal, né? Então, o parto natural é o vaginal sem nenhuma intervenção. Natural pode ser, o normal pode ser com alguma intervenção ou sem nenhuma intervenção. Bom, então vamos lá. A primeira fase do parto normal, realmente, fase, porque eu falei no primeiro vídeo dos pródromos. Se você não assistiu, vai lá ver a parte 1 para entender. E qual que é a diferença, então, do pródromos agora para a primeira fase, que vai ser a fase conhecida como fase latente do parto? Os pródromos tinha aquele desconforto, aquela dorzinha, igual eu relatei a minha, como uma fisgada, mas agora vai ter realmente aquela como se fosse aquela cólica menstrual, aquela cólicazinha. Só que a diferença do pródromos, que era o que você tinha várias vezes ao dia sem ritmo, e da fase latente agora que vai ter ritmo. Então não importa o ritmo. A fase latente, ela pode durar horas, como ela pode durar dias, como ela pode durar semanas. Pode acontecer. Não é assim porque você entrou no trabalho de parto na fase latente que você vai parir no mesmo dia. Não necessariamente, cada corpo vai funcionar de um jeito. Mas o que você vai notar para ser considerado fase latente é que tem um ritmo. Então pode ser que venha de 3 em 3 horas, de 2 em 2 horas, de hora em hora, de 30 em 30 minutos. E aí, você consegue identificar o trabalho de parto quando essa questão desse ritmo permanece um tempo da mesma forma, vamos supor, de 30 em 30 minutos. E aí depois vai começar a diminuir. Isso é a fase latente. Outra coisa que vai mudar em relação aos pródromos, que eu disse que os pródromos geralmente duram aquela mini contração, aquela fisgada, durava 10, 20, no máximo 30 segundos. Então elas eram bem pequenas mesmo. Agora essa contração que você vai sentir já vai ser mais longa. Ela vai tender até 40 segundos, 45, no máximo 50 segundos de duração. Lembrando que o que é uma contração? Não é uma dor que vai durar 40 segundos ali, dolorida. Não, é uma onda. Então, começou, vai subindo, chega no pico da dor, 2 a 3 segundos e desce. Então, a onda total dura 40 segundos. Em média, 40, 45, no máximo 50 segundos. Outra coisa, nesse tempo que a gente está na fase latente, a gente continua normal depois que passa a contração. Então, na contração, você sente ela, mas você continua conversando, você pode continuar fazendo a sua atividade, você pode tomar um chá, você pode conversar, você pode tomar um banho, você pode brincar, você pode fazer o que você quiser. Sua vida continua normal. Essa fase latente, ela tende a te incomodar quando tá tendo a contração, Você sente ali uma cólica menstrual, mas sua vida continua do mesmo jeito. Então, essa é a diferença. Geralmente nessa primeira fase latente, o colo tende a dilatar de até 3 centímetros, 4, 5, no máximo até 6. Então, mais ou menos, até 6 centímetros. O que vai identificar realmente é o toque vaginal, Mas não necessariamente você precisa fazer toque desde o começo, você pode só sentir. E aí, pronto, essa é a primeira fase. Então a gente não precisa ir para a maternidade, não precisa sair correndo, você pode continuar na sua casa do mesmo jeito. Mesmo que, passado o tempo da contração, aqueles 20 minutos, meia hora, 1 hora, 3 horas, segue normal a sua vida. Então, se você for para a maternidade, provavelmente vai ser mandada de volta para casa ou vai ter uma internação com intervenção ou até mesmo qualquer outra coisa que pode caracterizar uma violência obstétrica. Então a gente recomenda o quê? Que até de 10 em 10 minutos você continue em casa. Então, a dica que eu dou neste momento é você, quando notar que começou a vir tá vindo muito próximo. Será de quanto tempo? É baixar um aplicativo. Gente, o que mais tem hoje é aplicativo para contar contrações. No próprio, às vezes, aplicativo que você segue a sua gestação, igual eu sigo o Baby Center,
lá tem o contador de contração. Então você começa a contabilizar, porque é bem fácil, é um botãozinho que você aperta, quando começa a contração, aí ele conta a duração, aí você aperta de novo, aí depois quando tem a próxima, você aperta o botãozinho, e assim ele te mostra quanto tempo está durando a sua contração, essa onda de contração, e de quanto em quanto tempo ela está vindo. E isso é importante. Por quê? Porque até 10 minutos, de 10 em 10 minutos, eu te aconselho a ficar em casa. E aí também precisa saber o tamanho dessa contração. É importante saber. Precisa saber se não. Minha contração tá ficando maior. Peraí, né? Então quando a contração tá maior, já pode estar mudando, tá tendo uma transição para a próxima fase. Então, se sua casa é longe da maternidade, espere até de 10 em 10 minutos para você poder ir tranquilo, para não ir muito rápido quando a gente tem a contração dentro do carro. É incômodo se você estiver passando um quebra-mola. Então, para ir tranquilo para a maternidade, espere de 10 em 10 minutos, pelo menos contrações de 40 a 50 segundos, para poder ir. E aí vá tranquilo. Então, a primeira dica na fase latente é: tenha um aplicativo que você possa contar as contrações. Não deixe para baixar próximo do dia. Já baixe. Se o seu aplicativo que você já acompanha a gestação, a maioria das grávidas geralmente tem, já tem, ótimo. Deixe isso já preparado. A segunda fase já é chamada fase ativa do parto. E o que é essa fase ativa do parto? Geralmente na fase latente é aquela questão que eu falei no outro vídeo, do útero, do colo do útero se apagando, então se afinando. Então antes dele dilatar, ele precisa apagar, afinar, esticar e ele começa a dilatar. Então nessa fase latente ele tende a fazer tudo isso, por isso que ela é uma fase longa, tende a ser longa. Por quê? Precisa afinar e depois começar a dilatação, tá bom? Na segunda fase do parto mesmo, é a fase ativa do parto, então é a hora que a gente vai para a maternidade. O que está acontecendo? Os espaçamentos entre contração é de 10 em 10 minutos e tende a ir diminuindo. Então, você sai de casa de 10 em 10, mas aí você vai lá contabilizando no seu contador e você, só apertar o botãozinho e aí você já começa a notar que vai começar a diminuir. Também outra coisa, que a duração dessa onda vai aumentar. Então a contração que era de 40 a 50 segundos vai passar de 50 a 60 segundos, às vezes até um pouquinho mais. Então você só vai saber pela contagem da contração. Então não precisa escrever, pega um aplicativo. Hoje em dia a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. E ao contrário da fase latente, na fase ativa a gente já começa a ficar menos vida normal, assim. Você já está mais concentrado. Você tem uma introspecção sua mesmo, natural. Por quê? Porque a contração começa a ficar mais dolorida. Então, na fase latente é uma cólica menstrual. Quem tem cólica menstrual é mais forte uma cólica menstrual. E a partir da fase ativa já fica uma contração mais forte, como ela já é mais duradoura e ela já é mais menos espaçada, o espaço é menor, já começa a ficar mais cansada, então a mulher já não conversa tanto, já não brinca tanto, então precisa estar na maternidade para ter essa segurança. A dica nessa fase, que é a fase ativa, é respiração e concentração. Então você, quando vem a contração, você concentrar, se achar bom, feche os olhos, respire fundo. Como já disse, respire pelo nariz, solte pelo nariz nessa fase, para você se concentrar mesmo. Lembrando sempre da onda, se você achar por bem, imagine a onda quando começar a subir, o maior dor vai diminuir. Pensa naquilo que eu falei, menos uma contração para conhecer o meu bebê. E aí, a gente tem que lembrar disso, que vai começar a diminuir. Então, você vai chegar lá na maternidade, uma das primeiras coisas que eles vão fazer é o toque. E aí, a partir do toque, vai saber quanto de dilatação que você tem, né? E aí, você me pergunta assim, quanto tempo que a fase ativa vai durar? Também não é uma fase muito rápida. Depende muito do quanto que você já dilatou. Você chegou lá no hospital, tá com 3. Então tá. Você precisa ir para a próxima fase quando tá próximo de 10. Então você tem essa trajetória toda. Então é aquilo do primeiro vídeo. Se movimente, usa as dicas que eu dei lá neste momento, se você consegue. Ou então assim, enquanto tem contração, você se concentra e respira. Quando não tem, você faça aquelas medidas do banho quente, da movimentação, da massagem. Tudo isso vai ajudar e muito. E pode durar horas. Pode durar horas e vocalizar, fazer tudo aquilo que eu já dei dica. A terceira fase do trabalho de parto e última fase para o neném nascer
é a fase do expulsivo, que é quando a gente já alcançou os 10 centímetros de dilatação. Então, agora, geralmente, essa contração, ela é maior, ela é um pouco maior. Ela tem que ser no mínimo 1 minuto, mas pode chegar até 1 minuto e meio. E ela já não é tão espaçada, então, geralmente é assim, é uma contração 2, 3 minutos, quando tem 2, 3 minutos, tem que você respirar, já vem outra contração. A diferença, assim, primordial, é que nessa fase a gente não fala nada, a gente só sente dor mesmo. É a fase que a gente menos quer conversar e, sabe, por isso que eu falo que a gente tem que olhar e só sentir o nosso corpo, calar todos os ruídos externos e se concentrar. Porque nessa fase a gente vai ter aquela vontade muito forte de fazer cocô, né, de empurrar. Pode acontecer de você ter na fase ativa, que é a fase anterior, vontade de fazer cocô, pode. Mas nessa fase do expulsivo, ela é incontrolável. É quase, assim, automático você fazer a força. E é por isso que eu falo que é tão importante a gente sentir o nosso corpo, concentrar. Por quê? Porque se você se concentra e você sente, identifica essa hora que o corpo quer fazer força e faz junto com ele, você ajuda seu bebê a nascer, você tem menos laceração, às vezes não tem nem nenhuma, e você vai passar por aquele momento ali muito mais rápido. Então, não escute médico falando, faça força agora, faça força. Não, faça segundo o seu corpo. É a fase mais dolorida. Mas tem a novidade boa, que é a fase mais curta, é a menor fase. Porque geralmente 2, 3 forças e o neném nasce. É muito mais tranquilo. E aí elas são consecutivas, como eu falei, às vezes vem a contração durou 1 minuto, 1 minuto e meio, aí fica 1 minuto sem vir e já vem. Então assim, é muito cansativo. Fora que todo o processo é cansativo, então a gente precisa realmente, chega nesse final já muito cansado, mas ele dura pouco tempo, é ter essa consciência. E aí é realmente essa vontade de fazer, bem parecida de fazer cocô, mas não é o neném querendo nascer e você vai ali ajudando. Queria falar algo sobre a episiotomia. O que é episiotomia? É o corte. Geralmente o médico vai lá e corta ali o perímetro da mulher para ajudar o neném a nascer. Gente, geralmente, se você escuta o seu corpo, faz força na hora certa, por isso que eu falei para não escutar o médico mandando você fazer força, e sim fazer força quando seu corpo mandar, a sua laceração vai ser mínima. Vai ser assim, grau 1, grau 2. O que é grau 1, grau 2? Grau 1 geralmente é um esfolamento ali da mucosa ali do perímetro. Não chega nem a ser algo que precisa de ponto. E grau 2 seria o que você precisaria de 1 ponto, de 2, como se fosse um corte que você tem no braço, aí você precisa de 1 ponto. Mas os graus mais graves, como 3, 4 chega a ser realmente a laceração que vai do perímetro ali da vagina, né, até a parte do ânus. Essas lacerações tremendas só acontecem quando acontece algo assim. Vamos supor, chega no hospital, a mulher não sabe que não precisa mais passar pela manobra Christeller, que é o quê? Subir na barriga dela e empurrar. Então isso não existe mais, já é comprovado que não ajuda em nada. Pode realmente fazer uma laceração muito feia nesse sentido. Vamos supor, a mulher chegou lá e ela chegou na parte do expulsivo, que realmente é a parte que mais dói, que a contração é bem forte, não tem muito tempo para você espaçar de uma para outra, e a mulher pede analgesia, que é uma anestesia onde ela não sente mais a dor. E acaba que sente um pouco ainda o corpo, mas não sente tanta dor. Mas como ela não sente tanto o corpo, o que acontece? Ela vai ter o puxo dela orientado. E que é o puxo? Essa vontade de fazer cocô e eu se empurrar o neném. Então, às vezes ela vai esperar a médica falar, agora, faz força. E aí o corpo não tá mandando fazer força naquela hora. E se você tá com anestesia, com analgesia, você não vai saber. E aí você faz força na hora errada. E aí acontece uma laceração inadequada. Então, assim, a minha dica em relação a essa parte é o quê? Não queira episiotomia, porque é um corte que geralmente não é no sentido da fibra, a cicatrização é pior, a não ser que seja um caso realmente que precise mesmo, mas hoje em dia é exceção. Queira a laceração, queira sentir o seu corpo, porque se você faz força na hora certa, que seu corpo está mandando, você tende a lacerar muito menos. Uma experiência justamente essa, vocês vão ver no relato de parto. E ouça o seu corpo. Então, no expulsivo, respiração, concentração. Quando seu corpo mandar, você faz a força.
Depois que o neném nasce, a placenta continua lá dentro da gente. As pessoas acham que nasce tudo junto. Só se ele nascer empelicado, que foi o que eu já expliquei, nascer dentro da placenta, né? Mas, geralmente a placenta fica lá dentro da gente. Mas quando o neném nasce, a dor acaba. Deus tira assim com a mão. Depois disso, você não sente mais nada. E você fica pensando que sentiria tudo de novo por ele, porque é divino. Só posso falar isso. E aí vem uma menor contração, você faz força e geralmente sai a placenta. E pós isso, acabou aí o parto, né? Geralmente estão com ponto, se tiver laceração com necessidade de ponto, mas é muito tranquilo. A recuperação também de um parto normal é muito tranquilo. Então, são essas fases que eu queria contar pra vocês. Fase latente, fase ativa e o expulsivo. Depois do expulsivo, no expulsivo o neném nasce, tá bom? Então, o parto normal é justamente isso, é você entender o processo. Peraí, eu tô contando aqui, tá vindo de 10 em 10, mas elas ainda são de 40 segundos, tá ok. Mas não, agora já mudou, já tá de 10 em 10, mas elas já estão fazendo 1 minuto de contração. Eu vou mais tranquila pro hospital agora, então já vou, entrar no carro, já vou pro hospital pra ir tranquila, sabe? Parar pra pensar, peraí, agora, o que que tá acontecendo dentro do meu organismo? Ah, não, tô tendo pródromos. Por quê? Porque eu sei que minha barriga tá endurecendo, tendo pressão, mas é uma mini fisgada. Ela vem uma agora de manhã, daqui 3 horas vem, daqui muito sem ritmo. Não precisa ir pra maternidade, eu nem tô em trabalho de parto propriamente ainda, eu ainda estou no pródromos. Pode ser um apagamento do colo, pode ser um amolecimento, mas ainda não é. Ah, não, eu tô sentindo contrações muito fortes, não tô conseguindo nem conversar, vou pra maternidade. E aí, estando na maternidade, você fica mais tranquilo em relação ao movimento-se, né? O banho quente, a massagem. Faça tudo aquilo que for possível, que você queira, como um parto humanizado, que é esse que respeita a vontade do ser humano, mulher, que tá ali, pra você parir. Lembre-se que posições são muito importantes, gente. A posição de deitado, com as pernas pra cima, não ajuda na gravidade. Então, isso ajuda a pessoa que está assistindo o seu parto a observar, mas não ajuda você a sentir menos dor, a ter um parto mais rápido e seu neném nascer. Então, procure posições que para você esteja mais confortável. 4 apoios, na banqueta, apoiada em alguém. Você já está no hospital, então já tem essa segurança, sabe? Mas tenha isso em mente, que você comanda o seu parto, você é a pessoa principal do seu parto. Não tenha medo. Conte com a graça de Deus. Tenha informação. Faça tudo com segurança. Claro, deu 10 em 10 minutos, tá vindo contração, já tem ritmo, já tá dolorida. Elas já estão 50 a 60 segundos. Eu vou pra maternidade, não precisa ter desespero, sabe? Ah, a bolsa rompeu, isso tudo. Ok, tem contração, tem ritmo, o intervalo tá de 10 em 10. Então, já pode ir. Vá e confie no seu corpo. Escute o seu corpo. A pessoa que mais você tem que escutar é o seu próprio corpo, porque a gente sabe o que fazer, tá bom? Eu espero que você tenha entendido. E se você ainda quer mais informação, eu já deixei em outros vídeos aqui, tem um vídeo que fala sobre um bom parto, dicas para um bom parto, que tem documentário, que tem livro, e aí você pode ter mais informações. Eu espero que ajude. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com uma grávida e deixe seu curtir.